Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 43. Objetos de conhecimento, imagem e som. Detalhamento. Som, infrassom e ultrassom, e sua utilização por seres vivos. Som, infrassom e ultrassom, e sua utilização nos avanços tecnológicos. A codificação, transmissão, recepção e decodificação do som e imagem em aparelhos e equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, televisão, smartphone, entre outros. Então, vamos à nossa aula? Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre fenômenos ondulatórios, especificamente as relacionadas às ondas de som. Então, o som é uma onda mecânica longitudinal, na qual as partículas do meio vibram na mesma direção da propagação da onda. Bem, ele se propaga, vejam só, em meios materiais, ou seja, o som é um tipo de onda que vai se utilizar do meio para se propagar, porque existem ondas, como as ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo. Não é o caso desse tipo de onda que produz o som. Então, o som ele vai se utilizar de meios sólidos, líquidos e gasosos para que haja a propagação, então, de suas vibrações das partículas que fazem parte do meio e, assim, formar o som. Então, dessa forma, a vibração das partículas permite que o som seja transportado de um ponto para outro. Então, no caso das ondas mecânicas que geram o som, como já foi dito, é necessário que haja um meio para a sua propagação. Portanto, a gente entende que esse tipo de onda não se propaga, então, no vácuo. Então, no vácuo, nós não conseguimos, então, ouvir. Então, vamos às características principais dessas ondas que formam o som. Bem, são elas três: a frequência, a amplitude e a velocidade. Bem, o que é a frequência de uma onda? Ela está relacionada, então, ao número de vibrações da onda por segundo. Então, qual é a relação dessa frequência? É quantas vezes essa onda se repete dentro de um determinado tempo. E essa frequência ela é dada em Hertz, que é representado, então, pelas letras H, Z. Um outro elemento da onda que nós precisamos conhecer é a amplitude. E o que é a amplitude? Ela está relacionada à intensidade ou volume do som. A amplitude também pode ser descrita como o tamanho da onda. Um outro elemento da onda seria, então, a velocidade. Ela vai variar de acordo com um meio de propagação. Por exemplo, essas ondas elas se propagam mais rapidamente em meios sólidos e mais lentamente em meios gasosos. Bem, então vamos à frequência audível do som. Bem, as ondas sonoras elas podem ser classificadas em três tipos: infrassom, a frequência audível e o ultrassom. A frequência audível que nós vamos ver agora é justamente aquela frequência dessas ondas que o ouvido humano consegue perceber ou captar. E a frequência que os nossos ouvidos conseguem captar estão entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sons dentro desse intervalo são chamados de sons audíveis. Abaixo de 20 Hz são chamados de infrassom. E acima de 20 Hz são chamados de ultrassom. Então, os nossos ouvidos conseguem, então, captar o som a partir deste intervalo, entre 20 e 20.000 Hz. Bem, vamos observar, então, fatores que influenciam a captação do som. Bem, fatores esses são a idade da pessoa, também doenças que a pessoa pode ter adquirido ao longo da vida ou desenvolvido, exposição excessiva a ruídos intensos e também a genética pode estar relacionada aí como um fator que influencia na captação do som. Uma outra questão seria o avanço da idade. É comum perder a capacidade de ouvir sons em alta frequência, por quê? Daqui a pouco nós vamos observar que existe
toda uma estrutura no nosso ouvido para fazer a captação desse som. E dentre essas estruturas, nós temos uma chamada de cóclea. E com o avanço da idade, pode ser que haja um desgaste dessa estrutura, levando então aí uma perda auditiva com a idade. Então, como nós podemos perceber os diferentes tipos de som? A percepção dos sons envolve um complexo processo que começa no ouvido, no aparelho auditivo humano, e termina, então, no cérebro, que é, então, a estrutura que é responsável por fazer, então, toda a tradução desses sinais que são recebidos ou captados pelo ouvido. Vejam só. Então, vamos conhecer agora a estrutura do ouvido, do aparelho auditivo humano. Então, ele começa com o pavilhão auricular, que nada mais é do que a nossa orelha. Então, essa estrutura é a parte visual do ouvido externo, composto por cartilagem e pele, e a sua função é captar as ondas sonoras e direcioná-las para o interior do ouvido. Então, depois do pavilhão auricular, que faz parte do ouvido externo, nós temos então o canal auditivo, que nada mais é do que uma passagem. É um tubo que se estende do pavilhão auricular, ou seja, da orelha, até a parte interna desse aparelho auditivo, que começa ali no ouvido médio, que é o tímpano. Então, esse canal ele vai amplificar o som, protegendo também todo o sistema auditivo, porque é nessa região que ocorre, então, a produção de cera. Então, toda essa parte que nós falamos agora é o ouvido externo. Vamos agora para o ouvido médio. Vejam só. No ouvido médio, nós temos o tímpano, os ossículos, que fazem parte, então, dessa estrutura. O tímpano é uma membrana, vejam aí na imagem. Essa membrana, ela é uma membrana fina e sensível, e ela vibra em respostas às ondas que entraram, então, no canal auditivo. A partir da movimentação do tímpano, nós vamos ter 3 ossículos, que são pequenos ossos, que, respectivamente, são o martelo, a bigorna e o estribo. E vale ressaltar que o estribo ele é o menor osso do corpo humano. Então, o conjunto desses ossos eles vão amplificar, então, as vibrações provenientes do tímpano e transmitir, então, para a outra parte do ouvido, que é o ouvido interno. No ouvido interno, nós teremos, então, vejam só, a cóclea. A cóclea, que é essa estrutura que parece um caracol. Percebam aí. Então, ela é uma estrutura em forma de caracol, cheia de líquido, que é revestida, então, internamente por células ciliadas. Essas células, em contato com esse líquido, elas vão, então, promover vibrações que vão ser passadas, então, para o nervo auditivo, que é essa estrutura em amarelo que vocês podem ver aí, então, na imagem. E é justamente esse nervo auditivo que vai passar a informação sonora, então, para o cérebro. Mas vamos dar uma olhadinha nessas células, então, ciliadas. Vejam só, elas são chamadas de ciliadas porque elas têm pequenos cílios em sua superfície. E como elas estão dentro da cóclea, e a cóclea é cheia de líquido, então, conforme o líquido balança, isso estimula as células ciliadas, que produzem, então, sinais nervosos que são enviadas pelo nervo auditivo até o cérebro. Então, é assim que a nossa audição é gerada. Mas vamos olhar mais detalhadamente como funciona, então, essa formação do som. Vejam só. Então, as ondas sonoras, elas vão entrar pelo ouvido externo. E no ouvido externo, nós temos a orelha, que é o pavilhão auricular. O som vai entrar, então, pelo pavilhão auricular, e esse som vai movimentar ali, vai estimular o tímpano, que é a membrana que está ali no ouvido médio. Essas vibrações do tímpano, então, são amplificadas através dos ossículos, que são aqueles 3 ossos presentes, então, no ouvido médio, que vão transmitir isso para a cóclea, que é a estrutura, então, em forma de caracol. O movimento do líquido dentro da cóclea, então, o líquido se movimenta, né, que está dentro da cóclea, e estimula, então, as células ciliadas, que vão, então, gerar impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos, eles serão levados até o cérebro
pelo nervo auditivo e, a partir daí, então, o cérebro vai fazer a interpretação desse estímulo e gerar o som, a compreensão do som. Então, é desta forma que se forma o som a partir da captação das ondas. Vamos à importância da audição na comunicação e no cotidiano. Bem, está relacionada à fala e à linguagem. A audição é fundamental para a aprendizagem da linguagem e a comunicação verbal. As crianças que nascem com deficiência auditiva enfrentam desafios no desenvolvimento da fala. Muitas vezes, a falta de fala em crianças surdas não é porque ela tem um problema nas cordas vocais ou qualquer outra estrutura que gera o som, mas, na verdade, isso acontece porque nós aprendemos a falar a partir da imitação dos sons que ouvimos. E como essas crianças, elas têm essas limitações, crianças e pessoas, né, de um modo geral, têm essas limitações na captação do som, elas acabam não falando, não produzindo o som. Outra questão é a detecção de perigo. Então, o ouvido é sensível a sons que indicam riscos, como buzinas de carro ou o som de pessoas, ajudando assim a garantir a segurança, né? Então, o som ele acaba chamando a atenção aí para situações perigosas. Outra questão é a interação social. A audição é crucial para participar de conversas, a interação social, e também acaba influenciando o bem-estar emocional e social, tendo em vista que nós, seres humanos, somos indivíduos sociáveis, né? E essa questão da comunicação através da fala faz parte, então, ali do nosso bem-estar social também. Bem, vamos às características dos sons que percebemos. Temos, então, a altura e a intensidade. Bem, a altura ela está relacionada à frequência da onda. Lembre-se que a frequência é quantas vezes a onda se repete dentro de um determinado tempo. Então, sons agudos são aqueles que possuem alta frequência, enquanto sons graves são aqueles que possuem baixa frequência. Uma outra característica dos sons é justamente a intensidade, que está relacionada à amplitude da onda sonora. A amplitude se dá pelo tamanho da onda. Então, sons altos possuem, então, grande amplitude, grandes ondas, enquanto sons mais baixos, eles são resultantes, então, de pequenas amplitudes ou ondas com pequenas amplitudes. Uma outra característica é o timbre. O timbre está relacionado à forma da onda sonora. O timbre permite distinguir diferentes instrumentos ou vozes, mesmo que emitam sons com a mesma altura e intensidade. Portanto, o timbre é a característica do som que permite identificar sua fonte. Ele depende da forma da onda sonora, única para cada instrumento ou voz, dando então assim a identidade do som. Então o timbre ele funciona como uma digital. Ele faz com que o timbre dá característica, identidade a uma fonte sonora, fazendo com que ela seja distinguida de diferentes fontes. Bem, agora que nós sabemos, então, quais são as características das ondas que são perceptíveis ao nosso ouvido e conhecemos, então, a estrutura do aparelho auditivo que nos permite captar esse som, vamos a outra classificação dos sons, que é o infrassom. Bem, temos, então, enquanto características de um infrassom, o fato de que sua frequência está abaixo de 20 Hz, ou seja, está abaixo do limite da audição humana. Ondas com essa frequência não são captadas pelos nossos ouvidos. Então, elas possuem baixa frequência e geralmente alta amplitude, são ondas grandes. As ondas de infrassom podem percorrer grandes distâncias e atravessar obstáculos como prédios e montanhas. Bem, esse tipo de som, o infrassom, ele pode ter fontes naturais e artificiais. As fontes naturais podem ser terremotos, erupções vulcânicas, avalanches, ondas oceânicas e ventos fortes. Já as fontes artificiais do infrassom podem ser explosões, motores de máquinas pesadas e alguns sistemas de ventilação. Vamos analisar então agora as fontes naturais do infrassom.
Temos, então, os terremotos. Os terremotos são uma das fontes mais poderosas de infração. As ondas, então, sísmicas, né, que são geradas a partir do terremoto, durante o terremoto, também podem produzir infrações, que podem viajar grandes distâncias pelo solo e pela atmosfera também. Lembre-se, então, que as ondas mecânicas precisam desse meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. E é o que acontece aqui nas ondas sísmicas, que utilizam, assim, então, né, dos meios sólidos para se propagar. Então, nós utilizamos aparelhos tecnológicos como os sismógrafos para registrar as vibrações do solo e permitindo assim identificar o ponto exato onde o terremoto começou, onde nós chamamos de epicentro esse local, e também a sua profundidade e sua intensidade. Bem, existem também os sensores infrassônicos, que são aparelhos tecnológicos também que fazem a captação dessas ondas, né, de muita baixa frequência, geradas antes, durante e após o tremor que vai dar origem, então, ao terremoto. Bem, como o infrassom pode viajar grandes distâncias pelo ar e pelo solo, esses sensores ajudam a monitorar atividades sísmicas, mesmo quando o terremoto ocorre muito longe ou em regiões onde o sismógrafo não está instalado. Então, esses são aparelhos tecnológicos aí que são capazes de detectar esse infrassom e fazer, então, aí o alerta e a prevenção, né, de grandes consequências a locais que estão expostos a esses tremores. Bem, outro fenômeno natural que produz infração são as erupções vulcânicas, que geram, então, infrações quando o magma é expelido de forma explosiva, provocando grandes deslocamentos de ar e de terra. E, além do uso de sismógrafos, né, e de sensores infrassônicos, também ocorre as erupções vulcânicas, elas podem ser detectadas a partir do monitoramento desses vulcões, quando os cientistas fazem o acompanhamento da emissão de gases por um vulcão, também fazem o acompanhamento de sua temperatura, também a deformação do solo na região onde o vulcão está presente e também através da imagem de satélite. Então, a análise conjunta desses dados revela mudanças internas do vulcão e, de certa forma, nos ajuda a prevenir, então, grandes consequências de uma atividade vulcânica próxima a regiões que sejam habitadas. Outro fenômeno, então, relacionado à emissão de infração são os tsunamis e as grandes ondas oceânicas, que também podem gerar infrações ao se deslocarem em grandes quantidades de água. Essas ondas infrassônicas podem viajar pelo ar e serem captadas em diferentes partes do mundo. Então, os sensores infrassônicos são usados no monitoramento desses tsunamis, ajudando então a prever aí a chegada de grandes ondas e emitir alertas também para prevenir grandes consequências em relação à vida humana. Outro fenômeno que nós temos relacionado à infração são as avalanches e deslizamentos de terra, onde o deslocamento repentino de grandes massas de neve, de gelo ou terra gera infrações que podem ser detectadas a distâncias. Então, desta forma, concluímos que terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e avalanches podem ser detectados tanto por sensores infrassônicos quanto por sismógrafos, associados então a outros métodos de monitoramento que podem então ajudar a minimizar ou mitigar os efeitos desses eventos naturais. Então, a combinação dessas tecnologias aumenta a precisão das previsões e permite, então, emitir alertas antecipados para reduzir os riscos e salvar vidas. Bem, vamos então às fontes então, artificiais de infração. Temos então as aeronaves supersônicas. Quando uma aeronave supersônica rompe a barreira do som, ela gera um estrondo sônico, que é acompanhado por emissões de ondas infrassônicas. O deslocamento, então, do ar causado por esses aviões supersônicos pode gerar infrações detectáveis a grandes distâncias. Temos também, enquanto fonte artificial, as máquinas industriais e pesadas. Motores e máquinas pesadas, como turbinas de usinas, motores a diesel e motores de grande porte, eles podem gerar infrações devido à vibração das peças mecânicas. E aqui vale ressaltar que a exposição contínua a esse tipo de máquina pode ter impactos na saúde. Então, há relatos de que a exposição prolongada a infrações gerada por máquinas industriais pode causar desconfortos e efeitos fisiológicos em trabalhadores, como náuseas, fadiga e dores de cabeça.
Embora os infrassons não sejam percebidos pelo ouvido humano, pois estão abaixo dos 20 Hz, eles produzem oscilações de baixa frequência que são capazes de fazer estruturas internas do nosso corpo vibrarem levemente. E também podem interferir no sistema responsável pelo equilíbrio que está localizado no ouvido interno. Então, mesmo sendo inaudíveis, essas ondas podem estimular o nosso sistema do ouvido interno, responsável pelo equilíbrio, de forma anormal, causando então essas respostas fisiológicas que são esses mal-estares. Bem, vamos agora continuar com as fontes artificiais de infrasom. Os transportes pesados, trens, caminhões, outros veículos pesados emitem infrações, especialmente em rodovias e ferrovias. O deslocamento de grandes volumes de ar ao redor de veículos em alta velocidade pode gerar essas ondas de baixa frequência. Bem, vamos analisar então a nossa terceira classe de ondas mecânicas relacionadas ao som, que é o ultrassom. O ultrassom é o som com frequência acima de 20.000 Hz, ou seja, acima do limite audível para os seres humanos. Possui alta frequência e curta distância de propagação, se comparado ao som audível. Propaga-se melhor em meios sólidos e líquidos do que em gasosos, devido à maior densidade dos primeiros. Aplicação do ultrassom, vejam só. Temos aplicação na medicina e na indústria. Na medicina, ele é utilizado na ultrassonografia para a visualização de órgãos internos, fetos em gestação e diagnóstico de doenças. Já na indústria, esse tipo de som é utilizado em inspeções de materiais e soldas, detectando então falhas em peças e estruturas numa tecnologia que nós chamamos de gammagrafia. Também pode ser utilizado na limpeza e também na construção de sensores. Na limpeza, por exemplo, em máquinas de limpeza ultrassônica que removem sujeira de objetos delicados como joias e componentes eletrônicos. Já em sensores, esse tipo de ultrassom pode detectar a presença de sensores de ré em veículos e sistemas de radar. Bem, as ondas sonoras também podem ser utilizadas pelos animais como meio de comunicação. Então, o som é uma das formas mais comuns e eficientes de comunicação, especialmente em ambientes onde a visibilidade é limitada, por exemplo, no fundo do mar ou no ambiente noturno. Então, nós temos aqui alguns exemplos de animais que têm aí, então, fazem a utilização de som para a sua comunicação. Vamos à importância da comunicação sonora. É importante essa comunicação sonora entre os animais para a defesa de território, atração de parceiros, aviso de perigo e cooperação social. Quanto à defesa de território, os animais emitem sons para marcar território ou afastar concorrentes. Também, em relação à atração de parceiros, os sons podem ser usados para cortejar ou atrair parceiros sexuais. Quanto a aviso de perigos, alguns animais ou espécies emitem sons de alarme para avisar sobre predadores. E quanto à cooperação social, espécies sociais utilizam som para coordenar atividades em grupo, como a caça em conjunto, por exemplo. Então, vamos aqui a animais que fazem uso do som audível. Exemplos como pássaros, sapos, lobos e leões. Muitos animais utilizam-se, então, do som audível, que é aquele que os nossos ouvidos conseguem captar, que estão entre 20 Hz e 20.000 Hz, para se comunicar. São exemplos clássicos do canto dos pássaros, que servem para atrair parceiros e demarcar territórios. Já os lobos uivam para comunicar-se com membros da alcateia que estão a longas distâncias. Outros exemplos que nós podemos citar, então, é em relação ao infrassom. Temos, então, os elefantes e as baleias. Os elefantes se comunicam através de infrações que podem viajar por dezenas de quilômetros. Esse tipo de comunicação é usado para localizar outros membros da manada e até para avisar sobre ameaças à distância. Já as baleias, algumas espécies, como as baleias fin, também usam infrassom para comunicação subaquática a grandes distâncias. E é interessante a gente saber de onde vem esse infrassom produzido dentro do corpo desses seres vivos. Bem, o infrassom produzido pelas baleias provém de grandes bolsas de ar localizadas na cabeça do animal, que geram então vibrações capazes de se propagar eficientemente pela água. Já os elefantes produzem infrassom vibrando suas cordas vocais lentamente, utilizando então a caixa torácica e a tromba para amplificar esses sons para a sua comunicação.
E vamos a exemplos de animais que usam, então, o ultrassom para se comunicar. Temos, então, os morcegos, que utilizam o ultrassom para ecolocalização. Eles emitem pulsos ultrassônicos e escutam o eco para localizar presas e se orientar no espaço, principalmente à noite. Vejam só. Então, o ultrassom no corpo dos morcegos, ele tem origem nas cordas vocais. Os sons são emitidos pela boca ou pelo nariz e refletem nos objetos do ambiente. Ao receber o eco, o morcego consegue determinar a distância, o tamanho, a forma e o movimento de presas e também de obstáculos. Bem, vamos então a outros animais que fazem a utilização do ultrassom para sua comunicação. Os golfinhos também utilizam esse meio para comunicação e navegação subaquática, assim como para a ecolocalização de presas. Como é que acontece a formação ou a origem desse som no corpo dos golfinhos? Bem, o ultrassom dos golfinhos tem origem na estrutura especializada nas vias respiratórias chamadas de fonadores, que geram então vibrações sonoras. Essas vibrações passam pelo melão, que é uma estrutura gordurosa presente na cabeça do animal, que atua como uma lente acústica, focando então e direcionando o som. Bem, temos então como exemplo de animais que utilizam o ultrassom também os roedores. Animais como ratos e camundongos emitem sons ultrassônicos para comunicação social e também em resposta a situações de estresse ou para atrair parceiros. Vejam, nós temos aí um ratinho, né, que nós vamos falar sobre a origem do ultrassom no corpo desses animais. Então, nos roedores, esse ultrassom tem origem em vibrações produzidas pelas cordas vocais por estruturas especializadas na laringe, que é uma região que fica então ali no pescoço do animal, dependendo então da espécie. Bem, na nossa aula de hoje, nós tivemos então a análise da formação das ondas mecânicas, especificamente sobre o som. Então, nós vimos que o som ele pode ser classificado então como som audível, o infrassom e o ultrassom. E a frequência dessas ondas é que vai determinar então sua classificação. Lembrando que a frequência está relacionada ao número de vezes que uma onda se repete dentro de um determinado tempo. Dentro do som audível, que é o som que é a frequência em que os ouvidos humanos conseguem captar, está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tudo que está acima de 20.000 Hz é ultrassom e o que está abaixo de 20 Hz é o infrassom. Percebemos que essas ondas elas podem ter origem tanto artificiais quanto naturais e que as ondas também podem ser utilizadas como meio de comunicação entre os animais, tanto para detectar perigo, quanto para avisar quanto ao território ou para a atração de parceiros sexuais. E percebemos também que existe toda uma estrutura do aparelho auditivo humano para que haja, então, a captação desse som que é perceptível à nossa biologia. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.